Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça de Deus esteja contigo mais uma manhã. Que bom que você está aqui. Você que está chegando agora nesse canal, não deixe de se inscrever, deixe também seu like. Esse é o nosso objetivo aqui, queridos, é levar a palavra do Senhor para o maior número de pessoas. Seja você também um abençoador. Se essa palavra fez bem ao seu coração, compartilhe com outros. Sim, aquilo que faz bem, nós compartilhamos. Aquilo que nos abençoa, nós queremos levar para que outros também sejam abençoados. Esse é o meu objetivo aqui. Isso aqui é fruto do meu estudo. Deus falou ao meu coração com essas palavras. E por ficar tão feliz estudando isso aqui, eu não posso me calar e quero compartilhar com outros. E essa foi a forma que eu encontrei de levar essa mensagem ao maior número de pessoas possível. Mas que nós possamos juntos nos unir nesse propósito, nesse objetivo. E que Deus levante cada vez mais pessoas dispostas a proclamar o Evangelho. Amém? E nós estamos estudando o capítulo 3 do livro de 2 Reis. Sim, começamos só agora o capítulo 3, porque o capítulo 2 rendeu, fala a verdade, né? Foram 3 vídeos só do capítulo 2 e foi uma benção. O capítulo 3 também é muito bonito. É uma história que dá para a gente extrair lições preciosas. Vem falando aqui do reinado de Jorão. Jorão, filho de Acabe. Lembram-se? Reino do Sul, Reino do Norte. Reino do Norte estava reinando então Jorão. A Bíblia nos fala que Jorão reinou por 12 anos e ele começou a reinar no 18º ano de Josafá. Já fazia 18 anos que Josafá havia subido ao trono de Judá, Reino do Norte. E olha o que acontece, depois da morte de Acabe, Jorão então reina, e diz aqui, queridos, que Jorão também era um rei que fez o que era mal aos olhos do Eterno. Mas eu quero destacar aqui uma frase que diz assim, no verso 2, mas não tão mal, ele era mal, mas não tão mal quanto seu pai e a sua mãe. Afinal, ele destruiu os postes sagrados de Baal que seu pai e sua mãe tinham feito, mas deu continuidade às práticas detestáveis de Jeroboão, filhos de Nebate, que corromperam Israel por tanto tempo. Ele não se afastou dessas práticas. O fato daqui estar destacando que ele não foi nem tão mal quanto sua mãe e seu pai, nos mostra que a obra que Elias havia começado ali no Carmelo, queridos, deu algum resultado. Essa reforma espiritual estava em andamento. Mas, queridos, Deus quer fazer a obra completa na minha e na sua vida. Mas assim como Jorão muitas vezes, nós insistimos em não nos entregarmos por completo. Ele começou a obra, ele eliminou alguns postes sagrados ali de Baal, ele começou a obra de eliminar a idolatria do meio do povo de Israel, mas ele não abandonou por completo. Ele mantinha ali, queridos, os seus pecados acariciados. Isso aqui é a primeira lição que a gente tira para a nossa vida. Muitos de nós podem estar se gabando. Ah, mas tá bom que eu não alcancei ainda onde eu devo chegar, mas olha, eu não sou tão mal quanto fulano, quanto Beltrano. Eu não cometo tantos erros quanto fulano. Às vezes até nos comparamos com outros, nos sentimos melhores que outros. Eu não faço mais isso, deixei de fazer aquilo. Mas tem aqueles pecadinhos de estimação que nós guardamos lá no fundo do nosso coração. Talvez onde ninguém possa ver. Talvez aos olhos das pessoas está tudo certo. Mas você e eu sabemos, lá no sótão do nosso coração, aquilo que nós escondemos. E aqui foi assim com Jorão. Ele não se afastou de todas as práticas idólatras. Ele ainda tinha muitos deuses no seu coração. Muitas coisas que o afastavam do Senhor. Essa mensagem aqui que eu estou pregando é também para mim. É uma análise que eu tenho que fazer todos os dias. O que eu ainda não entreguei nas mãos do Senhor? O que eu ainda insisto em fazer que está me afastando do Deus eterno? Qual é a brecha que eu tenho aberto na minha vida para que o inimigo continue tendo legalidade sobre a minha casa? Ó, queridos, Deus quer fazer uma obra completa, mas Ele não entra sem a nossa permissão. E aqui, queridos, diz que o rei de Moabe, porque assim, Israel havia vencido Moabe, uma outra batalha,
E aí os reis, no caso o rei de Moabe, ele pagava tributo, ele pagava impostos para Israel. Mas com a morte de Acabe, o rei de Moabe então se levanta e diz, não vou pagar mais nada, e ele começa a conspirar uma guerra contra Israel. E o que Acabe faz? Acabe vai pedir ajuda para Josafá. E diz assim, Josafá, a primeira coisa que fez foi mandar um recado para Josafá, se referindo a Jorão. Ele mandou um recado para Josafá, rei de Israel, e ele diz, o rei de Moabe se rebelou contra mim, você me ajuda a atacá-lo? Josafá respondeu, estou com você, as minhas tropas são suas tropas, e os meus cavalos os seus cavalos. Por onde começamos? Josafá topou entrar nessa investida junto com Jorão. Por muito tempo ali, Israel e Judá tiveram suas desavenças, mas neste período aqui, Judá estava auxiliando, estava ajudando Israel. E ali então Josafá pergunta, por onde nós vamos? E ele falou, nós vamos pelo deserto de Edom. O rei de Edom também estava junto nessa empreitada, queridos. Então Jorão disse, vamos por aqui, vamos pelo deserto. Só que olha que interessante aconteceu, ó. O Eterno, olha só que interessante, me perdi aqui no verso, ó. O verso 9, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram e depois de 7 dias estavam sem água para as tropas e os animais. Olha só, o caminho que Jorão havia traçado, queridos, simplesmente os levou para o deserto, um lugar sem água, não havia água nem para as tropas, nem para os animais, e ali Jorão ficou preocupado, e aí ele diz assim, e agora o Eterno nos trouxe aqui, os 3 reis, para nos entregar nas mãos de Moabe. Ele diz assim, agora pronto, estamos perdidos, o Eterno nos trouxe aqui para nos dar nas mãos do inimigo. Queridos, olha que interessante, a postura de Josafá. Josafá, queridos, era alguém que servia ao Deus Eterno. O Senhor se agradava de Josafá. E vejam qual foi a atitude de Josafá. Mas Josafá disse, não há algum profeta do Eterno por aqui para que o possamos consultar ao Eterno por meio dele? Diferente de Jorão, que simplesmente traçou a sua própria estratégia, que resolveu fazer do seu próprio jeito, que escolheu o caminho por onde que eles deveriam seguir, sem consultar em momento algum qual era a vontade do Senhor. Josafá diz, não, vamos consultar o Eterno. E isso aqui, queridos, faz toda a diferença na minha e na sua vida. Que em nome de Jesus possamos aprender e seguir o exemplo de Josafá e não de Jorão. Diante de uma empreitada, diante de uma decisão importante, aliás, todas as nossas decisões deveriam ser pautadas na vontade do Senhor. Sabe, porque muitas vezes nós sofremos tanto, nós nos decepcionamos, nos frustramos, porque tentamos fazer as coisas do nosso próprio jeito, sem pedir em momento algum a orientação do Senhor. E depois que paramos no deserto, assim como esses 3 reis pararam, muitas vezes a nossa atitude é ainda culpar o Deus Eterno. Ó, meu amado, eu sei que eu estou falando para alguém que pode estar passando por um momento difícil, fruto das suas próprias más escolhas. Mas eu quero te dizer, meu amado, em nome de Jesus, que nem tudo está perdido. Não importa se você se encontra no deserto, como aqueles 3 reis se encontraram. No momento em que você decidir clamar pelo Deus Eterno, Ele vai te ouvir. Ainda é tempo de buscar a presença do Eterno. E foi isso que eles fizeram. Buscaram aqui a Eliseu, e ele disse, tem sim, tem Eliseu. Eliseu, filho de Safate. Eliseu morava naquela região. E Eliseu foi até eles. Mas olha a postura de Eliseu. Verso 13. Eliseu disse ao rei de Israel, o que eu e você temos em comum? Vá consultar os profetas de seu pai e da sua mãe. Porque ele sabia que Jorão ele tinha conhecimento de tudo que aconteceu no Carmelo. Ele soube de tudo que Israel que tinha passado ali a partir do reavivamento espiritual proposto por Elias. E assim como seus pais, ele tinha um coração duro. E o profeta não iria ajudá-lo, mas teve um diferencial. No verso 14, Eliseu diz assim,
Assim como vive o Senhor dos exércitos de anjos, a quem sirvo, não fosse pelo respeito que tenho por Josafá, rei de Judá, não perderia tempo com você, porque ele sabia que o coração ali de Jorão estava apartado do Senhor. Ele nem confiava no Deus eterno. Por isso essa postura aqui de Eliseu. Mas Deus disse, pela consideração que eu tenho por Josafá, porque ele é um servo do Senhor, eu vou te ajudar. Queridos, aqui eu tiro uma lição fantástica para as nossas vidas. Muitas vezes, Deus vai abençoar quem está ao nosso redor. Não porque essas pessoas estão buscando o Deus eterno, mas pelo nosso intermédio. Pode ser que eu esteja falando para alguém que é só você e Deus na sua casa, é só você que busca o Deus eterno. Deus vai abençoar o seu lar através de você. Deus quer fazer de você um canal de bênção. Quando nós somos fiéis ao Senhor, até mesmo aqueles que não servem a Deus, mas que se relacionam conosco, as bênçãos do Senhor os alcançam também. Essa palavra me encheu de alegria, me encheu de esperança. Continue orando pelas pessoas da sua família, pelas pessoas, pelos seus amigos de trabalho, porque as bênçãos que Deus vai derramar sobre a tua vida serão tão grandes que essas bênçãos vai respingar sobre todos os que estiverem ao seu redor, meu amado. Assim como a fidelidade de Josafá fez com que aqueles 3 reis fossem abençoados naquele dia. E a palavra do Eterno foi favorável a Israel. O Senhor Deus concedeu água a eles. Olha só, Deus disse que que eles deveriam fazer covas, cavar, que eles não veriam essa chuva, que eles não veriam essa água encher o vale, mas Deus proporcionaria água para eles em abundância. Pode ser que você não vá ver de pronto todas as bênçãos do Senhor caindo ao seu redor e sobre os seus, mas essas bênçãos cairão certamente. Deus prometeu e Deus cumpriu. Através de Josafá, eles obtiveram a vitória. Deus, de uma forma sobrenatural, agiu e o exército dos Moabitas foram derrotados. Pela fidelidade de Jorão? Não, pela fidelidade de Josafá. Que Deus te abençoe, meu amado, e que você, que eu, todos nós, possamos ser o canal que Deus vai usar para abençoar até mesmo o ímpio, até mesmo aquele que, assim como Jorão, não crê no Deus eterno. Mas nós precisamos fazer as escolhas certas. Devemos, assim como Josafá, consultar sempre o Deus eterno. Esse é o meu desejo e a minha oração para minha e para a sua vida nesta manhã. Amém.